Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 5.20, livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA USP. Essa é a 12ª edição do livro. Então, o enunciado fala assim: o balancete de verificação da UFAPAR, em 30/11, X2, apresentava o saldo das seguintes contas. Aí ele dá aqui dá umas contas, que você já sabe que é o saldo inicial das contas. Então eu vou falar aqui as contas no conforme ativo, passivo ou resultado. Então, contas de ativo: caixa, veículos, mercadorias, compras, clientes, terrenos e despesas antecipadas. Contas de passivo: fornecedores, receitas antecipadas, capital. Aí nós vamos também utilizar a conta de salários a pagar, aluguel a pagar e contas a pagar, adiantamento de clientes e lucros acumulados. E as contas de resultado serão despesas com salários, despesas com impostos, receita de vendas, despesas administrativas, despesas de aluguel, despesas diversas, receita de serviços, o custo da mercadoria vendida e a apuração do resultado do exercício, certo? Aí ele fala aqui, operações de dezembro e dados para ajustes. Aí ele dá aqui algumas operações que nós iremos fazer, E ele pede aqui, efetuar os lançamentos das operações, ajustes e encerramento. Depois, elaborar a DRE e o balanço patrimonial. E ele fala aqui, o lucro do exercício e o total do balanço. Então, vamos lá. Item 1 aqui. O que ele está falando aqui, compra a prazo de mercadorias no valor de 100 mil, de 100 mil. Então, se você está comprando mercadorias, a prazo, aqui ele vai, como que ele está lançando aqui, ele tá fazendo uma apuração, ele não faz pelo custo da mercadoria vendida, depois que você vai apurar. Então, como ele está fazendo uma compra aqui, você vai lançar aqui, nessa conta aqui, de compras, tá? Então você comprou aqui, 100 mil de mercadorias, você comprou, 100 mil de mercadorias, debitou compras e vai acreditar onde? Vai acreditar em fornecedores, o valor de 100 mil. Depois aqui, item 2, venda de mercadorias por 200 mil, sendo que 60% foi a prazo, Lembrando aqui, nesse método ele não faz a baixa pelo custo da mercadoria vendida, Quando você vende uma mercadoria, ele vai só fazer isso no final do exercício, Então, 200 mil, sendo que 60% foi a prazo, Então, quanto que eu estou recebendo? Quanto que eu recebi aqui, no ato, Quanto que eu recebi no ato, 200 mil vezes 40%. Desculpa aqui, quanto que eu tenho a receber, 60, vamos lá, vamos voltar aqui, Venda de mercadorias, sendo que 60% foi o que? Foi a prazo. Então, se 60% foi a prazo aqui, que eu coloquei 40, Na verdade aqui, 60%. Se eu tenho direito a receber 60% a prazo, então aqui, eu vou lançar no meu clientes, 200 vezes 60%. Eu tenho o direito, eu estou vendendo, a prazo, então eu tenho o direito de receber do meu cliente 60% desse valor. Em consequência, o meu cliente ele também pagou 40%, no ato. Então eu recebi 40% à vista. Então seria o que? 200 mil vezes 40%. Então 80 mil. Então olha só, clientes 120 com mais caixa 80, os dois débitos. O crédito correspondente vai ir aonde? Vai ir aqui, na receita de vendas 200 mil. Item 3. As vendas administrativas do ano X2 totalizaram 8 mil e foram pagas no próprio período, As vendas, olha só, estou viajando aqui, As despesas, relendo aqui, desculpa aí, pessoal. As despesas administrativas do ano X2 totalizaram 8 mil e foram pagas no próprio período. Então,
eu vou lançar o que? Despesas administrativas, 8.000, ao que? A caixa, já que ela foi paga no próprio período, 8.000. Depois, 4. Despesas do mês a serem pagas no próximo período, que são o que? Salários, né, no valor de 34.000, aluguel no valor de 30 e despesas diversas no valor de 10. Então, como são despesas, né, vai ser sempre assim, ó, despesas de salários, ao que há salários a pagar, despesa de aluguel, há aluguel a pagar e despesas diversas, há contas a pagar. Então, vamos lançar lá, ó, despesas de salários, aqui, ó, despesa de salários, no valor de 34.000, ao que? Há salários a pagar, 34.000. Depois a gente o que? Despesa de aluguel, aqui, ó, despesa de aluguel, no valor de 30.000, ao que? Há aluguel a pagar, no valor de 30.000. Depois, despesas diversas, no valor de 10.000, ao que? Há contas a pagar, aqui, ó, há contas a pagar, 10.000. Depois aqui, ó, item 5, ó, das despesas antecipadas, né, 20% das despesas são 20% das despesas diversas do período. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, das despesas diversas, né? Ó, das despesas antecipadas, 20% são despesas diversas do período. Então, vamos ver aqui onde que eu tenho aqui, ó, despesas diversas, ó. Eu tenho aqui, ó, 10.000 de despesas diversas. Ele está me falando aqui, ó, que 20%, né? Que 20% desse valor refere-se ao período, né? Então, não, peraí, ó, desculpa aqui, ó, vamos ler de novo. Ó, das despesas antecipadas, 20% são despesas diversas do período, ó. Das despesas antecipadas, desses 5.000, 20%, né, refere-se ao período, né? Refere-se aqui, ó, às despesas diversas do período. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, ó, nas despesas diversas, eu vou lançar quanto, ó? 5.000 vezes 20%, que vai dar 1.000, certo? E vou acreditar aqui, ó, despesas antecipadas, o valor de 1.000. Depois do item 6. As receitas antecipadas foram ganhas integralmente. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas receitas antecipadas. Aqui, ó, das receitas antecipadas, elas foram ganhas integralmente no período. Então, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Vou lançar aqui, ó, receitas antecipadas, né, 20.000, aonde? A receita de serviços. Aqui, ó, a receita de serviços, 20.000. Aí depois aqui, ó, o 7. Aí ele fala assim, ó, recebimento de 400.000 relativos a. Então, assim, ó, eu recebi 400.000. Desses 400, ó, então, desses 400.000, 60% refere-se a vendas que serão entregues em fevereiro, 10% refere-se a vendas já registradas e o restante a vendas de mercadorias relativas ao mês. Então, se eu recebi 400.000, quanto que entrou no meu caixa? Então, quanto entrou no meu caixa? Entrou 400.000 no meu caixa, certo? Então, vou debitar aqui no meu caixa 400.000. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Então, 60% de vendas, né, a serem entregues em fevereiro, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó, de adiantamento de clientes, ó. Ó, desses 400.000, 60% foram vendas, né, que eu vou entregar só em fevereiro. Então, você concorda que o meu cliente me adiantou 60%? Então, seria o quê? 400.000 vezes 60%.
240 mil. Depois ele fala aqui, ó, 10% refere-se a vendas já registradas, né? Então, eu já tinha registrado a venda, né? Então, eu tinha um direito de receber um valor, né, sobre uma venda e que ela foi paga agora. Então, vai ser sobre o quê? Vai ser sobre aqui, ó, clientes. Então, seria o quê? 400 mil vezes 10%. Portanto, 40 mil. E, por último, ele fala aqui, ó, o restante, a venda de mercadorias relativas ao mês. Então, foram mercadorias que eu vendi no mês e recebi, né? Então, seria o quê? Uma receita de vendas. Então, seria o quê? 400 mil vezes 30%. 120 mil. Então, olha só, eu recebi 400 mil aqui e estou descontando da onde? Ó? Do clientes, que é 40. Adiantamento de clientes, 240, então no total 280. E receita de vendas aqui, ó, mais 120, dando os 400 mil que entraram aqui no meu caixa, certo? Depois aqui, ó, item 8. O estoque final apurado extracontabilmente é de 300 mil. Então ele está me falando aqui, ó, que o estoque final aqui, ó, de mercadorias, ó, eu tenho um saldo inicial de 29.800, mas ele está me falando que o estoque final tem que dar o quê? 30 mil. Então a gente precisa primeiro calcular aqui, ó, o CMV, né? Então a gente precisa calcular o CMV. Então como que eu vou calcular o CMV? Eu preciso levar esse saldo aqui, ó, de mercadorias e de compras aqui para o CMV e depois jogar aqui, ó, no saldo de mercadorias o estoque final de 30 mil. Então, ó, vamos lá, vamos levar primeiro o saldo de mercadorias. Ó, eu tenho 29.800. Então, eu vou vir aqui, ó, no CMV, vou debitar 29.800 e vou creditar aqui, ó, mercadorias 29.800. Ó, zerei a conta. Agora eu vou levar o saldo de compras, ó. Eu tenho 145 mil. Então, eu vou vir aqui, ó, no CMV, 145 mil e compras 145 mil. Zerei também aqui, ó, o saldo. Agora eu preciso fazer o que? Preciso lançar o estoque final. Ó. Preciso lançar o estoque final aqui do CMV. Como que eu vou criar aqui, ó, o estoque final? Vou vir aqui, ó, na conta mercadorias. Já que ele me falou que o estoque final, ó, é 30 mil, eu vou vir em mercadorias, vou debitar aqui, ó, 30 mil. Ó lá, ficou com um saldo de 30 mil. E vou vir aqui no CMV e vou creditar 30 mil. Certo? Aí não tem mais nenhum lançamento. Então agora eu preciso encerrar aqui as contas de resultado, né? Aqui, ó, o CMV vai ser o quê? Só que a gente já estava falando do CMV, né? Vai ser aqui, ó, a diferença, né? Vai ser 144.800. Então vamos encerrar aqui as contas de resultado, ó. Despesa com salários, 38.200. Deixa eu só ver aqui, ó. Os valores já estão vindo aqui direto para a apuração do resultado. Então, despesa com imposto, 16 mil. Receita com vendas, 400 mil. Despesas administrativas, 8 mil. Despesa de aluguel, 30 mil. Despesas diversas, 11 mil. Receita de serviços, 20 mil. Aqui, ó, CMV, 144.800. Deixa eu só ver se eu não pulei nenhuma conta. Ah, tá. Aqui, ó, tá zerado, mas não tem nenhuma. Aqui tá zerado, mas refere-se a esse razonete aqui, ó, que não tem nenhuma conta, tá? Então tá tudo certo. Então aqui, ó, na apuração do resultado do exercício, a esquerda tem minhas despesas, direita é receita. Receita menos despesa, tá falando que teve um lucro aqui, ó, de 172 mil. Aqui, ó, lucro do exercício, 172 mil. Então eu preciso encerrar essa apuração do resultado do exercício,
172 mil, e levar esse saldo aqui, ó, para a conta aqui, ó, lucros acumulados, ó, 172 mil, certo? Então, ó, como que ficou aqui a nossa DRE, ó? Receita de vendas, 400 mil, menos o custo da mercadoria vendida, 144.800. Eu vou chegar no meu lucro bruto, 255.200. Aí adiciono a minha receita de serviços de 20 mil e tiro as minhas despesas. Aí o lucro do exercício, 172 mil. E o balanço patrimonial ficou assim, ó, no ativo circulante, caixa, mercadorias, clientes e despesas antecipadas, né? E no não circulante, veículos e terrenos. Total, né, do ativo circulante mais o não circulante, 730 mil. Já no passivo circulante, ficamos com o quê? Fornecedores, salários a pagar, contas a pagar, adiantamento de clientes e aluguel a pagar. E o patrimônio líquido, capital e lucros acumulados. A soma do passivo mais o PL, 730 mil. Tá? Tá aqui, ó. Beleza? Então, esse daí foram os lançamentos aqui, ó, do exercício 5.20. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Valeu!